Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da Match Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Olá, amigos, tudo bem? Hoje estamos aqui com meu amigo Luiz Gerabi. O Gerabi, ele está à frente do setor de imobiliário lá da Capitalis. A Capitalis é uma empresa que tem feito uma verdadeira revolução no crédito no Brasil, não só no crédito imobiliário, né, Gerabi, mas em vários outros setores. Vou querer entender melhor isso. Eu tenho visto muita Margot aí falando sobre tudo isso, todo esse novo mundo que está chegando aí, né, de desbancarização, etc. E o Gerabi já é um velho amigo aí, tá na DIT aí já há muito tempo convivendo, né? E eu queria que você começasse, Gerabi, se apresentando, né? Falando um pouquinho da sua trajetória aí, e depois eu queria conhecer um pouco mais da Capitalis também, né? Tá bom, Felipe. Combinado, amigo. Prazer aqui estar falando com você. É uma honra, na verdade. Eu acho que é sempre bom a gente bater papo, discutir aí sobre setor, sobre tudo que a gente sempre fala. E foi ótima nossa viagem para Portugal também. Você esqueceu de falar que é Verdade. Mas, fenomenal. inclusive foi agora, foi em agosto, fez um ano, 2 anos, não lembro, mais 2 anos. Acho que vai fazer 2, né? 2 anos. E foi Agora a gente está muito. proibido. Agora sim, foi muito complicado no meu telefone, ficou aparecendo as mensagens de lembrança, né, das fotos. Até E aí, hoje. cara, e aí eu fiquei com uma inveja danada, queria voltar no tempo, né? É isso aí. Também. Na Fiquei verdade, lembrando essa aí. viagem, para quem está nos ouvindo, nos vendo aí, foi uma viagem de uma missão técnica para visitar empreendimentos lá, conversar com investidores, foi muito bacana, né? Foi muito Agora mudou bacana. muito, né? O Brasil de lá para cá. Naquela época estava todo mundo pensando em investir lá fora, mudar. Hoje o Brasil é outro, né? Mudou tudo, mudou bastante. Mas deixa eu voltar e me apresentar. Então, meu nome é Luiz Felipe Gerabi, estou na Capitalis, né? E aí eu vou contar um pouquinho para vocês o que é a Capitalis. Há 10 anos já, completo 10 anos agora, 9 anos na verdade. A companhia tem 10 anos. E meu histórico inteiro de profissional foi sempre no mercado financeiro, com investimentos voltados para o mercado imobiliário. Comecei a carreira, na verdade, do outro lado do balcão, comecei trabalhando na Gafisa, né, na área de operações estruturadas, então lá atrás já olhava um pouco dessa história de securitização, de emissões de dívida no mercado, né, mas olhando do lado da incorporadora e, enfim, com a curiosidade que eu tinha e sempre querendo desenvolver mais, aí acabei me juntando a Capitalis ali em 2012, né. E aí, já entrando um pouco na Capitalis, Felipe, vou contar um pouquinho aqui da história, fazer uma história longa um pouco mais curta. A Capitalis é uma empresa que surgiu em 2010 e foi a primeira gestora independente brasileira a focar exclusivamente em crédito privado, né, que é uma classe de ativo que no Brasil engatinha ainda. Então, no Brasil você tem uma concentração bancária, você tem toda uma estrutura não preparada para que o investidor de mercado de capitais olhe esse ativo de uma forma mais estruturada. E aí lá atrás a gente já olhou isso e falou, bom, o país ainda tem essa concentração, você tem uma oportunidade gigantesca de trazer na ponta um crédito com produtos inteligentes, com produtos mais focados naquele nicho e não num mercado muito grande e tal. Enfim, então lá desde 2010, enfim, viemos desenvolvendo toda uma estratégia para investir em crédito privado, né? E como que a gente fez isso, né? Porque no final do dia a gente não investe só em empresas grandes, a gente acaba levando crédito para pequenas e médias empresas também, tickets muito menores e tal. Então, ao longo do tempo, conforme a gente foi desenvolvendo nossas teses de investimento e crescendo, a gente teve que investir muito em tecnologia, né? Então, a nossa história foi muito calcada em tecnologia. A gente teve que construir uma plataforma de acompanhamento dos ativos. Então, imagina que a gente tem hoje na Capitalis
eu até perdi a conta, mas é mais de 1,5 milhão de ativos rodando todo mês. Então, se você não tem um controle muito forte, né, para não só humano, então hoje a Capitalis é uma empresa com, se você pensando nas outras gestoras, né, a gente tem 200 funcionários hoje, então é bastante gente. Mas por trás disso tem uma grande tecnologia que a gente desenvolveu. E aí, ao longo do tempo, a gente desenvolveu essa tecnologia para acompanhar os nossos ativos, mas aí a gente percebeu que, na verdade, essa tecnologia e todo o serviço que a gente prestava para dentro, então, para as nossas operações, ele poderia muito bem servir para fora. Então, a gente poderia oferecer essas soluções de crédito que a gente tem para oferecer para o mercado, essa infraestrutura de crédito. Então, a Capitalis, no meio do caminho, sendo uma gestora de crédito privado, ela passou a ser uma plataforma de crédito privado. E o que quer dizer isso? É basicamente qualquer empresa hoje, e até é legal que a Margot fez uma exposição, o Leone também, que é nosso CRO hoje, fez uma exposição na Yuki Bar, falando que toda empresa, no final, vai virar uma fintech. Por que isso? Porque você tem uma empresa, você é um grande varejista, ou você é uma empresa de logística, você tem um ecossistema em volta de você, e você pode desenvolver muito bem um produto de crédito e ganhar dinheiro com isso e atender melhor o seu ecossistema. E como você vai fazer isso se você não tem o know-how, você não tem infraestrutura, você não tem, naquele momento, o recurso para isso? Então, aí que vem a Capitalis. Então, a Capitalis vem para entregar essa infraestrutura para qualquer empresa que queira entrar no meio de crédito. Então, isso é um grande passo que a gente está dando, né, de promover o acesso ao crédito para qualquer empresa. E aí, voltando um pouquinho, Felipe, depois a gente pode esmiuçar um pouco melhor aí as coisas, que tem bastante coisa que a gente está fazendo, então pode me atropelar aí. Mas aí, mais específico no que eu toco dentro da Capitalis, hoje eu sou o responsável por toda a estratégia de crédito imobiliário, tá? E aí vai muito de encontro com o que a gente já falou em Adites, em outros eventos. Nosso foco hoje é muito voltado para loteadoras, então a gente tem alguns produtos voltados para loteamento exclusivamente, e para o mercado de incorporação. E estamos com umas ideiazinhas novas aqui que eu posso te contar um pouquinho, até no bate-papo ia ser legal ouvir um pouco de você, o que você acha, a gente fala um pouco de mercado. E só para completar, hoje, então, em números, né, a Capitalis é uma empresa de 7 bi de reais sob gestão, sendo que grande parte disso está investido no mercado imobiliário também. Então, já temos um volume grande aí em disposição no mercado e devemos crescer continuamente, independente agora de pandemia ou não, o negócio está rodando muito bem, com estratégias bem resilientes, e aí a gente pode aprofundar também no nosso bate-papo. Gerardo, aproveitando que você falou da pandemia aí, como é que foi o comportamento das carteiras aí e do próprio crédito seu aí? Vocês pararam de emprestar nesse período, não pararam, deu um break pequeno, e também as carteiras, como é que elas se comportaram? Foi muito impressionante, né? Então, eu acho que o grande preparo da Capitalis sempre foi o que a gente diria de pulverização, né? Então, a Capitalis sempre priorizou a pulverização. A gente sempre fez operações não só pulverizadas em termos de ticket, mas em termos de setores. Então, hoje, dentro das nossas carteiras, eu tenho desde o setor de varejo, logística, saúde, imobiliário, enfim, fintechs, a gente tem várias estruturas montadas e sempre pensando também no ciclo do dinheiro, nas garantias e tal. Então, por incrível que pareça, a gente teve muito pouco problema. Obviamente que você vai ter gente que veio para a mesa renegociar fluxo, renegociar PMTs, isso é normal, né? E do nosso lado, obviamente que a gente teve que chegar num consenso, então isso existiu, mas foi muito bom. Do nosso lado foi um aprendizado, porque a gente realmente provou que a nossa tese é consistente, os nossos investidores ficaram extremamente felizes com a qualidade dos relatórios, no momento do boom ali, quando deu final de março, começo de abril, que começou o mercado fazer muito barulho, você via que alguns fundos de crédito tiveram performances bem questionáveis, então alguns títulos que estavam no mercado foram negociados muito abaixo, então teve fundos ali que eram praticamente considerados de renda fixa, que no final o cara perdeu 3%, 4% naquele barulho lá, o investidor não entendeu nada, né? Então foi uma coisa bem que afetou o mercado de investimentos em produtos de renda fixa / crédito de uma forma geral, mas dentro da Capitalis
a gente estava bem alinhado com os nossos investidores, com relação às teses, produtos que a gente constrói. Então, foi um aprendizado bem bacana. Ô, Geraldo, eu queria saber o seguinte, agora você falou dos seus investidores. Antes de falar um pouco mais sobre o que interessa ao nosso público, né, incorporadores, loteadores, pessoal do mercado imobiliário, quem está do outro lado do balcão? Qual é o perfil dos seus investidores e também quem é que está por trás da própria gestão da Capitalis, quem são os sócios e quem são o perfil dos investidores dos seus fundos aí? Ah, bacana. Hoje a gente tem alguns veículos, né? Então, cada um tem um perfil diferente para público-alvo de investidores diferentes. A gente tem o Orion, que é o nosso fundo flagship, que é o, vamos falar, o nosso primeiro fundo que surgiu ali em setembro de 2011. Então, é um fundo que já tem um grande histórico no mercado, é um fundo que está ultrapassando hoje o volume de 1 bi só dele sob gestão. E tem como alvo entregar algo como CDI, entre CDI mais 5 e 7 ao ano, vem entregando isso ao longo dos últimos anos. E os investidores por trás desse fundo são investidores profissionais. Então, aí é um público-alvo, vamos falar, mais institucional. Então, são family offices, instituições de previdência, multi-single family offices, são investidores mais institucionais que estão alocando recursos nesse fundo. E aí a gente tem outros veículos, como, por exemplo, o fundo nosso Panorama, que é um fundo aí que não é para profissional, é para investidor qualificado. E aí você abrange mais, você tem ele disponível em algumas plataformas para investir, então ele está disponível em alguma das plataformas, e você tem investidores qualificados. E a gente tem outras estratégias de captação que fomentam, aí fundos offshore, enfim, que fomentam toda essa estratégia de crédito direto que a gente coloca na economia real, né? Então, é basicamente isso. Quer que eu fale um pouquinho da gestão também? Desculpa, eu esqueci de responder. E aí, na parte da gestão, e aí, enfim, tem a Margot, que é a nossa CEO, que você conhece muito bem, e aí, diretamente ligado à gestão, é o Douglas Shibayama, que está desde o início, é nosso sócio também, tem um grande histórico aí com gestão de investimentos, é o nosso CIO e COO também, e vem gerindo esses fundos e fazendo, na verdade, escolhendo exatamente as alocações há mais de 9 anos dentro de casa. Então, é um time muito unido e muito, vamos falar, antigo, que está... Impressionante. E me diz uma coisa, uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, não queria saber a sua opinião, não sei se você tem alguma coisa clara em relação a isso, mas fica à vontade. A gente está com esses juros aí de 2%, né, a curva longa aí ela já está abrindo a boca, né, já está aumentando bastante, e a gente sabe que isso é um movimento pendular, que daqui a pouco ele aumenta novamente. A minha dúvida é a seguinte, Gerardo, você tem alguma opinião pessoal de para onde esses juros vai, qual é o tamanho, e qual é a taxa de juros que vai fazer com que o mercado imobiliário, né, não perca essa atração que a gente está indo? Tudo bem, está em 8, vai aumentar para quanto? Para 8, para 10, para 6, para 5? E a partir de que taxa de juros você acha que os investidores vão começar a perder o interesse em todo esse boom aí que está havendo? Investidores, seja qualificados, seja profissionais, seja pessoas amadoras mesmo, né? Pessoas físicas. É engraçado, é uma pergunta boa. Essa é uma pergunta de R$1 milhão. Mas... Por isso que eu estou lhe perguntando para saber a sua opinião, porque eu tenho conversado com as pessoas e todo mundo quer saber essa resposta. Essa é boa. Mas, assim, tem alguns indicadores que já mostram, né, o que realmente, não só o investidor, mas o mercado imobiliário já está dando uma resposta a esse custo de oportunidade. Então, você vê que, durante a pandemia, teve muita venda de imóvel que ninguém esperava. Então, realmente... O dinheiro agora tendo que malhar, né? A gente brinca que antes ele estava tomando sol lá 14% e tal. Agora realmente você tem que pôr o dinheiro para suar, não tem jeito. O dinheiro tem que tomar risco. E o que significa isso? É ir para a Bolsa de Valores, é investir em estratégias mais alternativas, é ir para imóveis, né? Então, você pode ver principalmente nos fundos imobiliários, né? Eu até perdi a conta de impressionante. Eu acho que a gente já deve ter ou igual ou mais de que a quantidade de REITs lá dos Estados Unidos, eu acho. Então, são muitos fundos imobiliários que IPO e follow-on, um atrás do outro. Eu conheço a turma aí que faz a distribuição e tal. Tem muito fundo imobiliário vindo para esse segundo semestre, que estava encavalado do primeiro semestre. Então, assim,
o mercado imobiliário vai se movimentar muito forte, né? Então, você tem investidores e você tem dinheiro para isso, né? Então, via fundo imobiliário ou até diretamente, essa Selic a 2 já fez o mercado dar uma pirada, assim. Então, realmente, o dinheiro vai correr para a rentabilidade, isso é certo. Aí, a pergunta que todo mundo quer, a resposta, e realmente todo mundo fica debatendo será que ela se comporta entre 2 e 4? Ou será que ela vai extrapolar isso aí? Então, aí depende muito do quadro fiscal, de inflação, aí tem muitas coisas aí em jogo que a gente precisa realmente acompanhar de perto. Mas, assim, minha opinião pessoal é que esse juro baixo veio para ficar. Eu acho que não volta aqueles patamares de 2 dígitos, eu acho que agora realmente é uma situação global, é uma coisa de juro baixo, é algo Plural, que né? mesmo, estrutural. Então, assim, todo mundo precisa já entender como que funciona isso. Então, o custo de oportunidade mudou, né, para todo mundo. Agora, você vê já as operações que antes saíam a qualquer CRI, né, falando do mercado imobiliário principalmente, CRIs, assim, para empresas médias, que sempre saíam a 2 dígitos, mais indexador, né, então, agora já está saindo a 1 dígito. Você vê lá empresas médias conseguindo emitir CRI para financiar a sua obra, ali saindo entre 7 e 8, mais inflação, né? Então, assim, coisas que, né, é competitivo hoje em Eu dia. queria aproveitar essa sua deixa para perguntar exatamente isso, né? Assim, no começo da pandemia, eu conversei com vários gestores e tem um amigo meu querendo um fundo para um loteamento, mas ele não queria pagar 12%, não queria pagar 2 dígitos, né? E naquele momento as pessoas ainda... O que é que eu percebi? Que a taxa de juros da Selic, né, era muito baixa, gerou uma expectativa nas pessoas de redução de, não só na pessoa física, né, mas nos empresários, de que ia haver uma acomodação, um ajuste das taxas para os empreendimentos, né? Mas de lá para cá eu não tenho mais falado com ninguém. Como é que está isso no mercado? Como é que está também na própria Capitalis? A gente vai começar a ver realmente juros de 1 dígito para os empreendimentos, porque se você vai pegar débito em banco, estamos falando de 6, 7%, 8%, né? Esse outro lado do mercado vai chegar nesse patamar? Já está acontecendo. É engraçado você perguntar isso, porque durante a pandemia foi até engraçado, porque a gente olhou muito para dentro do que a gente estava fazendo e a gente acabou aprimorando todas as nossas teses de investimento, né? E aí, de novo, por exemplo, o que a gente faz para compra de carteira, que é uma coisa que a gente faz há muito tempo, né? Que o loteador tem a carteira dele, entregou lá o Habite, o TVO, tem aquela carteira de 12, 15 anos, 10 anos, e ele quer antecipar aquilo, né? Então, hoje ele tem várias opções. A principal opção dele é o CRI, que ele vai emitir um CRI com uma securitizadora, vai achar um investidor e vai antecipar esse dinheiro. O que a gente faz aqui é basicamente encurtar esse caminho. Então, na estrutura da Capitalis, dentro da nossa plataforma, a gente consegue unir direto esse investidor ao tomador de crédito, né, ao loteador. Então, encurtando esse caminho, o dinheiro fica mais barato. Por quê? Porque ele não precisa contratar toda essa estrutura para emitir um CRI, né? Então, você tem toda uma roupagem aí para montar uma operação dessa. E, ao mesmo tempo, o que eu tenho percebido das operações que estão surgindo é que a qualidade da formalização dessas operações aumentaram. Então, o loteador já está se preocupando com coisas que ele não se preocupava antes. Então, em ter uma tabela de venda bem estruturada, você já tem tabelas price, com uma entrada relevante, o cara se preocupou em ter um contrato bem estruturado e tal. Então, isso está permitindo que a gente olhe operações abaixo do par, né? Então, o cara normalmente financia 12, a gente está olhando coisa abaixo do par, indexada à inflação, pagando prêmio, porque o negócio foi muito bem montado. Então, assim, para mim, quando eu olho um ativo, né, uma operação, eu não olho só o custo de como está o Brasil hoje para oferecer alguma coisa, né? Então, a gente olha muito a qualidade daquela carteira, a qualidade do empreendimento para conseguir colocar um preço. Obviamente, entendendo como está a conjuntura e tudo. Mas o que tem me deixado bem feliz é a qualidade dos negócios que estão vindo, né? Então, a gente está com um pipeline bem grande dessa estrutura que eu consigo comprar direto esses contratos de compra e venda, sem precisar dessa estruturação toda, que está dando uma taxa muito bacana. Então, assim, tem melhorado bastante nesse quesito. Queria aproveitar também para perguntar, dentro disso que você falou aí,
a gente aprofundar num ponto que é o seguinte: o que é que faz uma operação ser atrativa para vocês? Né? Quais são os itens de governança? Você falou aí de contrato, você falou de tabela price. Você pode dar uma aprofundada em tudo isso? O que é que realmente um loteador, um incorporador que queira fazer uma operação com vocês ou com alguém no mercado, qual é o dever de casa que ele tem que fazer? Tá. São alguns, né? Então, acho que o primeiro e mais importante é você tentar diferenciar um pouco na hora de vender um lote, o que é mais fácil para vender e o que, na verdade, é melhor para receber, né? Então, às vezes você quer facilitar muito a venda, fazendo aquela tabela gradiente, uma tabela que vai crescendo ao longo do tempo para a primeira parcela ficar acessível, enfim, mas depois você vai ter uma inadimplência. Então, acho que a primeira coisa importante é, obviamente, formatar bem o seu produto, o projeto, que isso é o que eles sabem fazer, e depois, na hora da venda, trazer uma tabela que, no final, você vai conseguir vender ela no mercado financeiro, né? Então, você vai conseguir, via mercado de capitais, antecipar. E o que o mercado gosta? Normalmente, tabelas price ou saque, né? Que a saque é mais raro. Eu acho que loteamento eu nunca vi ninguém operar com tabela saque, mas tabela price, que você tem a parcela linear e você consegue ter uma previsibilidade maior da inadimplência, isso é importante, que tenha atrelado nessa sua tabela um indexador de inflação, isso é importante também, porque o investidor na outra ponta vai pedir esse ajuste, porque ele não pode ficar exposto a um risco de inflação no país, então, do lado da carteira é importante ter isso também, que tenha minimamente uma entrada. Então, às vezes eu vejo também, para facilitar a venda, não cobra-se entrada, né? O loteador vai e vende sem entrada, e aí o cara praticamente fica ali com um imóvel que ele pagou muito pouco e tem muito comprometimento naquela compra, né? Então, o mercado financeiro também gosta muito de falar, bom, legal, a palavra que a gente chama de loan to value, né? O famoso LTV, que é, na verdade, a razão da sua dívida com relação ao valor do ativo ali do lote, né? Então, quanto ele pagou com relação àquele imóvel que ele está pretendendo quitar e comprar no final? Então, minimamente 5%, 10% de entrada, né? 5% já está razoável, porque você já chamou ele ali para entrar no jogo, né? Então, ele já está mais comprometido, então isso é importante. Então, essa formatação de tabela e também não fazer um prazo muito extenso. Então, assim, às vezes eu já peguei tabela de 320 meses, 240 meses, uma coisa. O mercado acaba indo 180, 120 meses. 180 eu acho até mais esticado, mas se conseguir formatar alguma coisa mais próxima... Eu sou da época que 120 meses era muito esticado. Então, 120 é razoável, 120 é razoável. Né? Obviamente que você não vai conseguir prejudicar a sua venda tanto assim. Se você não consegue vender, você vai ter que dar um jeito. Mas, assim, até 180 meses, eu acho que tá ok. Então, se você conseguir formatar dessa forma, aí tem a questão que, do meu lado, eu não tenho problema, mas eu vejo que o mercado tem muito problema com não ter ainda a alienação fiduciária constituída em nome do comprador, né? Então, você realmente transferir aquela titularidade para o comprador e, na sequência, você... alienar fiduciariamente em seu favor se ele parar de pagar. Então, por que o investidor gosta disso? Porque você tem previsibilidade, né? Você compra aquela carteira, você tem certeza que se você for extrajudicialmente, você consegue retomar aquele lote, pôr à venda de novo, e você também acaba desplugando da loteadora, né? Se você compra ali direto dos mutuários e você não tem aquela relação que a matrícula está no nome da loteadora ainda, está no nome do terceiro, você comprou aquela carteira com alienação fiduciária, enfim, tem essa divisão. Mas do meu lado, eu consigo trabalhar, e a maioria dos loteadores, a gente trabalha com compromisso de compra e venda mesmo, a gente sabe que tem esse custo, principalmente no baixa renda, que às vezes não cabe na conta mesmo. Então, a gente criou esse produto justamente para antecipar carteiras com compromisso de compra e venda. Isso a gente faz bastante. Não sei se está chegando em você essa discussão, né? A gente está com IGPM aí, acho que em torno de 15% ao ano, né? Como é que você está vendo? O que é que os loteadores estão fazendo? Estão repassando isso para as parcelas? Estão renegociando? Né? Cara, é impressionante. O IGPM precisa do controle, né? O que você falou, aquela carteirinha que você brincava que era de IGPM mais 12, o IGPM passou os 12. A gente brincava, o IGPM é só... Então, realmente ficou uma coisa meio insustentável. O que está acontecendo
tá acontecendo agora, na verdade, muito isso. O loteador está tendo que conversar realmente com os mutuários, ou para trocar índice, e aí a gente chega num consenso de aprovação e tal, para ver se a gente troca o índice para o IPCA, porque vem mais comportado, não é tão atingido pelo atacado e pelo dólar como o IGPM, mas está tendo essa discussão nesse momento. É uma coisa que está tendo que mexer. As novas operações, por exemplo, o loteador já está arrepiado com a história do IGPM. Então, a gente está falando mais em IPCA mesmo, por conta disso. Então, pode ser que tenha uma mudança de paradigma, principalmente nessas operações de mercado, porque tinha muita operação com o IGPM, e agora eu estou vendo mais a questão do IPCA mesmo acontecendo. Geraldo, você podia explicar melhor quais são os produtos que vocês têm disponíveis para os loteadores e incorporadores? Fechado. Para loteador, hoje a gente tem um produto de financiamento para obra, que funciona como se fosse um plano empresário, que já é conhecido no setor de incorporação. Então, o que a gente exige? Né? Que o empreendimento tenha pelo menos 20% de obra, 30% até 40% de vendas, e a gente financia todo o saldo de obra. E como que a gente faz isso, que é o mais interessante? A gente libera esses recursos conforme a medição, e à medida que ele vai gerando os recebíveis na SPE, que não é só aqueles 30%, 40% que ele vendeu, mas sim as vendas futuras, ele vai pagando essa operação de uma forma flexível, sem PMT. Tá? Então, a gente criou uma estrutura que o loteador ele não precisa, todo mês, ter aquela PMT de 300 mil, 200 mil reais, não. Ele consegue, conforme a SPE dele vai gerando caixa, a gente cria uma estrutura que eu devolvo para o loteador parte dos custos, então imposto, comissão de venda, para ele ter a SPE sustentável, e o restante vai repagando a minha operação de forma flexível em até 5 anos, tá? E por que a gente faz isso? Pela experiência que a gente tem aí de 7 anos investindo em loteamento, a obra de loteamento parece fácil, mas não é, então engasga, tem problemas, a carteira ela é volátil, o comprador de um lote ele é muito menos comprometido do que o comprador de um apartamento, então a gente sabe de todas essas nuances e a gente sabe que vai ter algum problema, e a pior coisa é você ter que tirar dinheiro do seu caixa da sua empresa para ter que cobrir uma operação que você fez. Então, a ideia, e foi engraçado, né? Porque até em pandemia, em situações dessas, é que se prova o que é um produto bom e o que é um produto feito, na verdade, às vezes só para o investidor, né? Que quer aquela renda fixa e não entende muito bem como funciona o setor. Então, foi bem interessante esse teste agora, porque, você tem problemas de carteira e a operação, ela acompanha o mercado, né? Como tá. Então, é uma coisa que a gente faz muito, essa operação de financiamento de obra. Brasil afora, então, desde do Maranhão até Porto Alegre, a gente tem operação de financiamento de obra. E aí, logo na sequência, foi o que a gente estava falando um pouco antes. Depois que o loteador tira o TVO, ele tem aquela carteira de longo prazo, que já mitigou o risco de obra, então você não tem mais essa estrutura aí toda de amarração que precisa ser feita. E aí a gente criou um produto que é uma situação análoga ao CRI, então a gente pegou tudo que a gente viu que não funcionava, que é basicamente custos fixos que existem, que inviabilizam operações menores. Então, não é todo loteador que tem 20, 30 milhões de carteira. Às vezes é uma carteira de 5, 7 milhões, 3 milhões, ele precisa antecipar e ele não cabe toda essa roupagem, né? Então, foi aí que a gente criou o produto que a gente chama de cessão performada, que a gente antecipa até 120 meses de carteira para o loteador sem a necessidade desses custos fixos. Então, eu compro direto os contratos de compra e venda, seja promessa, seja com AF, numa estrutura super flexível também que a gente trouxe, conectando os nossos investidores direto a esses empreendimentos, esses contratos de compra e venda. Então, vamos falar um pouquinho sobre a saúde da carteira, análise de carteira. Como é que você faz essa análise das carteiras? Né? Eu sei que a gente tem que ser feito tem vários parâmetros aí. Você pode dar uma geral sobre os principais pontos? Tá. Tem duas etapas, né? A primeira é que a gente recebe a informação direto do empreendedor, né, do loteador, para a gente entender um pouco do histórico dessa carteira. Então, como que foi o comportamento dessa carteira desde o lançamento do projeto, teve muito atraso, inadimplência, enfim, a gente dá uma modelada, entende esses parâmetros que eu te falei, LTV e tal, faz uma filtragem nessa carteira, e aí, nesse momento, a gente consegue falar, o volume da operação é tal, e a gente consegue fazer uma proposta inicial ali de operação.
Mas logo na sequência, existe um trabalho que é feito em parceria com uma empresa que é irmã nossa, que é a certificadora de créditos imobiliários, que ela faz toda uma auditoria para o nosso investidor. O que significa isso? É pegar cada contrato de compra e venda e entender se as cláusulas estão corretas com o que ele está cobrando, ver justamente se o fluxo que ele me informou ali é realmente o fluxo que foi cobrado dos clientes. Então, se realmente está tudo formatado daquela forma, então é uma auditoria da carteira, e se essa auditoria bate com o que a gente fez, aí realmente a operação é aquela mesma. Então, esse é um ponto importante, até naquela discussão que a gente estava tendo agora, sobre quais são os critérios também que você estava falando. Eu falei da tabela de vendas, mas é muito importante que o empreendedor esteja com toda essa documentação, com os contratos, com cópias, seja até a via física, uma via lá, porque o que acontece, às vezes, eu entreguei todas as vias lá, perdi e tal. Se você não tem todas essas informações que vão ser entregues na hora da auditoria, é muito ruim também. Então, você perde muito tempo e muita qualidade na hora de buscar recurso. Gerardo, eu nunca tinha passado isso pela minha cabeça, mas agora que você fez um comentário aí, que na verdade o empreendedor ele manda para você as informações no Excel, né, do desempenho anterior da carteira. Você já teve algum problema de fraude da pessoa preencher com dados errados? É difícil saber se é fraude ou é erro, né? Mas muitas vezes acontece. Muitas vezes acontece. Você tem, por exemplo, que a gente fala, a gente aceita ali o preenchimento, é como se fosse fidedigno para fazer a proposta. Então, ele me manda a minha tabela é price, eu sei lá o quê, o cara me pagou XYZ, aí quando vai bater na auditoria, putz, mas a tabela não é price, é gradiente, é sacoque. Não, na verdade, não pagou, esse cliente aqui não pagou tudo isso, Então, assim, existem essas divergências que, para a segurança dos nossos investidores, existe toda essa auditoria que pega. Mas, assim, isso que é o bom, né? Porque você investir num negócio que é fraudulento é muito difícil por conta dessa auditoria, para verificar se os contratos existem. Tem toda uma parte que você pega a documentação dos compradores para ver se realmente é ele que assinou aquele contrato. Então, tem uma verificação de um amadurecimento também, né, do mercado de capitais, dos produtos que a gente desenvolve para verificar essas coisas aí também. Você tem falado sempre aí, e vocês são muito conhecidos pela atuação no setor de loteamentos, né? Tem uma atuação muito forte. Mas incorporação residencial, vocês têm atuado forte também? Também. Assim, a nossa história na incorporação começou durante a crise ali, antes do impeachment da Dilma, foi quando a gente percebeu que o setor estava extremamente afetado, né? Então, você tinha vários incorporadores precisando de capital de giro, e com muito estoque, né? Então, foi uma situação que a gente olhou e falou, bom, o estoque nada mais é que um ativo que em algum momento no tempo ele vai ser vendido, né? Então, as pessoas não param de fazer filho, casar, separar, então o imóvel ali, ele em algum momento vai ser vendido. E o incorporador precisava de um capital de giro flexível. E aí que a gente criou um produto também que a gente pega em garantia esse estoque do incorporador, liberando até 60% do valor desse imóvel, e não é valor de venda forçado, é valor de venda mesmo desse imóvel, e o incorporador tem até 3 anos para nos pagar, conforme a própria venda do imóvel. Então, esse foi um negócio que a gente entrou no setor distribuindo esse produto, e foi muito bacana, porque a gente chamou a atenção não só de pequenas e médias, como as grandes, e a gente fez grandes negócios que funcionaram muito bem. E, de novo, é a mesma história que eu estava falando da pandemia. Se fosse um produto que eu dou dinheiro para o incorporador e falo, me paga aqui uma PMT mensal de 500 mil, agora ia estar todo mundo querendo renegociar, brigar, enfim. Foi muito resistente, porque chegou, não vendeu muito bem durante abril, maio, junho, agora voltou a vender o negócio e a gente está tranquilo porque o produto é feito para isso. Então, foi uma coisa bem bacana que a gente desenvolveu. E outra coisa que a gente está observando agora, Felipe, que isso é novidade, inovação, o mercado de incorporação, e aí, de novo, naquela história que a gente está falando do juro baixo, né? Então, o mercado já está percebendo que essa história de 2%, que o juro deve se comportar, e algumas incorporadoras já estão observando a ideia de realmente entrar no mundo de crédito e financiar os seus clientes diretamente e ganhar dinheiro com isso. Então, imagina o seguinte, né? Então, você
tem lá a média dos bancos hoje financiando o cliente, você deve ter uma média hoje em torno de 7%, 8% mais TR, ou até mais inflação, né, que tem produtos novos. Então, se o incorporador, que conhece melhor que ninguém o cliente, né, e outra coisa que é engraçado, eu falando com uma empresa de capital aberto, ela parou a empresa para fazer uma pesquisa com todos os caras que já compraram imóvel dessa incorporadora e perguntou assim, o que você acha do processo hoje de venda, da sua jornada de compra e a história de você ter que repassar depois e tal? Se você não tivesse a oportunidade de só falar comigo, né, de você financiar direto comigo o imóvel e não precisar mudar a interlocução, o que você acha? 90% falou que preferiria em condições competitivas, né? Então, assim, a jornada de compra desses clientes das incorporadoras talvez mude. Porque se o incorporador já está pensando que a marca dele está muito envolvida com o processo final de financiamento e tal, e ele tem a oportunidade de ganhar, vamos falar, 7% mais inflação num financiamento imobiliário com garantia de um apartamento que é dele, e ainda o cliente ele conhece, então, assim, eu acho que pode estar uma nova onda vindo aí de incorporadores que querem montar a sua própria linha de financiamento direto, pensando que é um bom retorno, ou em parceria, e até a gente está olhando, de montar parcerias que a gente constrói uma plataforma tecnológica para esse mercado de incorporação. Então, o cliente tem uma jornada super legal de compra, depois que ele escolhe imóvel, ele consegue rodar já ali dentro da incorporadora uma simulação de crédito, ele financia direto com a incorporadora e tem um fundo de investimento que auxilia a incorporadora a investir conjuntamente nisso. Então, talvez seja uma quebra de paradigma aí. Isso é um negócio bem que a gente está de olho. Nos Estados Unidos, você já tem, assim, muito disseminada essa história do crédito imobiliário, muito pulverizado em casas que não necessariamente são bancos. Então, aqui eu acho que vem uma onda nova aí, pensando... Obviamente, você tem os bancos ainda muito forte dentro do crédito imobiliário, né? A Caixa Econômica ainda representa 60%, 70% do mercado. Você tem o Itaú agora com essa nova linha de poupança, mas quase nada, aí que dá, acho que 5 e alguma coisinha ao ano e tal. Mas, assim, tem espaço para todo mundo, tem inovação chegando, que eu acho que é o grande diferencial. Isso é uma coisa que a gente está de olho. Eu queria perguntar a você sobre isso, sobre inovação. Vocês estão fazendo parte dessa onda de disrupção, né, no mercado de crédito. O Banco Central, desde a época do Temer, tem feito um trabalho fantástico, né, de incentivar a concorrência, de incentivar startups, peer-to-peer, uma série de open bank que está chegando, agora o Pix, etc. Na parte de crédito imobiliário, o que é que você está vendo de tendência para que vai acontecer nos próximos anos, né? De disrupção? Os bancos hoje são dominantes, as startups estão começando a fazer um barulho, mas é uma cosquinha ainda neles, né? Dentro dos volumes que eles têm. Eles nem se preocupam tanto, eles sempre falam que o medo deles é dos Googles da vida, né? Dessa turma. Mas eu fico sempre torcendo para que eles estejam errados. O que é que você está vendo aí de novidade? O que é que esse papel do Banco Central, seja na capital e seja no mercado como um todo, o que é que vai acontecer daí para frente? Putz, tem muita coisa legal acontecendo, é o que você disse, né? Eu acho que tem uma força vindo de tecnologia, então isso ajuda muito. Aquele status quo que era, não, vai lá no banco e pegar os contratos físicos, aí você fala com a gerente, e aí a gerente te trata mal, demora 3 meses para você conseguir um retorno. Isso acabou, porque está todo mundo agora pensando já em registros digitais, assinatura digital. Então, se você observar, já tem gente que já emitiu a primeira CCI totalmente digital. Então, tem uma digitalização vindo que vai ajudar muito a parte burocrática da história, né? Então, isso vai mudar muito o mercado de crédito imobiliário. Eu acho que a hora que você tiver realmente essa história do registro digital funcionando, assinatura digital funcionando, você conseguir contratar um financiamento imobiliário em instantes aí é muito futurístico, mas em dias, isso vai mudar bastante, né? Então, é uma coisa que a gente está de olho. Tem um fórum dentro da Capitale só para falar disso, de digitalização. Então, é uma coisa muito bacana que está acontecendo, e a gente está à frente, está nos fóruns, está discutindo sobre isso. E, assim, é o que eu te disse, né? Se realmente essa taxa de juros continuar nesse patamar, tem muito investidor interessado
agora, com custo de oportunidade nesse patamar, e em realmente operar esse tipo de crédito, né? Então, é uma coisa que você falou que faz coceguinha, mas eu acho que vai talvez ter um crescimento do mercado de capitais em cima do crédito imobiliário muito grande, assim. Eu acho que é uma coisa que não tem como segurar, né? O investidor, o crédito imobiliário no mundo é o maior, né? Porque tem uma garantia real por trás. Então, perder dinheiro, no final, você não vai, né? Você tem um imóvel, você tem uma coisa física, é o maior crédito em classe vamos falar, se puder dividir, o crédito imobiliário é o maior dentro do mundo de crédito. Então, o investidor gosta. É que no Brasil você tinha ali uma Selic a 14, que impedia, né? Você ia lá, comprava, investia no CDB e ia tirar férias. Agora, é o que eu falei, você tem que pensar fora da caixa, trazer alternativas, e é isso que a gente está promovendo. Eu acho que, através de tecnologia, digitalização e dar o acesso correto a investidores, a produtos de crédito como esse, é o futuro. Assim, eu acho que é o futuro e vai promover grandes melhorias no mercado imobiliário, né? Então, imagina o seguinte, se você tinha o processo de repasse, né? Que você entregava lá o seu empreendimento, você tinha um processo de repasse que dependia de uma burocracia infernal que atrapalhava todo o seu fluxo de caixa, né? Porque você tem todo um planejamento, e aí às vezes era 12 meses para você conseguir repassar os seus clientes, receber o dinheiro. Se você tiver um processo que, putz, o cartório está automatizado ali na hora, você vai lá, faz um negócio direto com o banco, com o agente financiador, que em dias você recebe o dinheiro, pô, não tem jeito, né? O mercado volta, ganha uma escalabilidade muito grande, né? Então, eu acho que é um pouco dessa linha para o mercado. No final, fico só com receio, né, dessa curva de juros virar demais, né? Aí para 4, para 5, talvez 6, né? Mas se começar a coisa a sair muito do trilho, a gente perder esse sonho aí que a gente está começando a ver que se torna realidade, né? Agora, mas minha opinião é que veio para ficar. Eu acho que os movimentos aí, todos que estão acontecendo, veio para ficar. Mas tem alguns quadros que tem que ficar realmente de olho, né? Acho que Jarabi, a Caixa Econômica lançou aí esse novo produto de financiamento a loteamento. Você falou do Itaú aí, ou seja, vai começar a haver agora um movimento maior seja de redução de juros nele, seja de novos produtos, de tomar mais risco, né? Isso está afetando você, esses novos produtos aí dos bancos, seja em loteamento, seja em incorporação? Ou seja, a gente está falando até agora da concorrência que vocês estão fazendo, esse startup nos bancos. Os bancos estão conseguindo reagir a isso? Assim, sempre é positivo, porque sempre que se lança um produto novo é engraçado, porque como a gente conhece muito o mercado, os próprios loteadores vêm falar com a gente, porque no final a gente acaba virando não só um financiador, como um consultor, e aí a gente discute bastante. Mas assim, eu particularmente não estudei muito a fundo esse produto da Caixa, mas eu só me recordo do Produlote ali, que foi um produto que não sei se eles estão estudando novamente de lançar e tal, mas que não funcionou muito bem, enfim, eu não sei exatamente como é que é esse produto, mas eu acho que, como eu disse, tem espaço para todo mundo. Eu me lembro do Produlote, você falou dele, né? Eu passei alguns anos negociando com a Caixa esse produto, né? E era eu, o Caio Portugal e o Flávio Ambari, né? E era muito engraçado, porque a Caixa Econômica, ela simplesmente não conseguia, ela não entendia nada de como funcionava o setor de loteamentos. Ela nunca tinha operado, então ela não tinha parâmetro nenhum, não tinha as premissas, não sabia, não, o básico. E eu me lembro que realmente foi bacana eles terem lançado aquele produto, mas, do outro lado, eles também lançaram um produto que não era, o receio era tão grande que o produto se tornou inexequível, né? E agora, você falando isso, eu me lembrei de uma coisa, eu falando isso, na verdade, que foi o seguinte, era a grande diferença que existe no setor dos loteamentos, do Sul-Sudeste para o Nordeste. Eu me lembro que a Caixa dizia, Felipe, Caio, Flávio, vocês expliquem para a gente como é que funciona. E aí o Caio e o Flávio começavam a explicar como era que funcionava o setor de loteamentos. E aí eu começava a dizer, peraí, não tem nada a ver. Isso aqui lá em cima não tem nada a ver. Não é bem assim. É outro bicho, vocês estão falando de outro negócio aí, né? Aí, aproveitando essa deixa, você vê diferenças regionais realmente, no produto, na formatação, na governança, o que quer que seja? Total. É engraçado porque não é um Brasil, são vários Brasis, né? Então, hoje, eu acho que ao longo desses anos, a
A Capitalis nunca teve restrição regional. Então, como eu disse, eu acho que eu tenho operação em realmente todos os estados do Brasil, e você tem que aprender as dinâmicas, né? Então, cada legislação tem sua particularidade, cada vez que você vai fazer uma diligência jurídica do empreendimento, você toma um susto, porque cada um aprova de um jeito, cada aprovação tem o seu, aquele apelinho que você tem que entender melhor, tem cartório que desmembra antes da hora, tem as matrículas, tem cartório que espera o habite para desmembrar. Assim, é muito engraçado, porque você, não só a formatação do produto, que você tem particularidades de produto mesmo, né, de construção, método construtivo, o que cada um gosta mais, se tem clube, não tem, aquela região gosta mais de sei lá o quê, mas essa parte, o que me assusta mais como investidor, é a parte jurídica, porque realmente a gente não tem um padrão, mesmo tendo uma lei muito específica e clara, a lei federal 6766, que ela rege toda essa parte que a gente está falando de loteamento, e aí, enfim, mas você chega ali na hora do vamos ver e, putz, tem uma aprovação ali que você tem que discutir, e aí nunca, a minha missão, eu acho que aqui na Capitalis sempre foi padronizar as coisas para o investidor entender melhor o que ele está fazendo e para o loteador também tentar entender que do meu lado, mas assim, na hora do vamos ver, essa padronização ela fica muito complexa por conta da legislação, do juridiquês, né, que entra no meio. Então, acho que quando você fala de regionalização, para mim, a regionalização, para mim, a pior coisa que tem é cada lugar você ter uma dinâmica diferente, né, nesses quesitos aí. Você falou isso, eu me lembrei de outro ponto, Gerardo. E a gente viu aí, né, alguns anos atrás, um problema sério, né, com as grandes loteadoras que tentaram se nacionalizar, né? Acho que sofreram muito naquela última crise aí da Dilma. E aí, a minha pergunta são duas. Primeiro, se você acredita ainda nesse modelo de loteadora nacional, porque o que eu percebi é que as loteadoras regionais, locais, elas se fortaleceram muito, né? Tal qual as incorporadoras também. E também, assim, quais foram as lições que o setor, porque os investidores, né, eles ficaram muito, muito machucados, né, com alguns problemas que houveram com essas grandes loteadoras. Essas lições foram dissolvidas, os investidores hoje já voltaram a ver o setor de loteamentos com bons olhos de novo, porque passou um tempinho aí que estava meio manchado, né? Eu acho que é o que você falou, teve um tempo de patinho feio, né, que realmente teve uma... Eu acho que não foi só o loteamento, né? Você teve uma questão do setor de incorporação também, né? Que manchou. Então, todas as incorporadoras e loteadoras tiveram esse movimento ali depois dos IPOs, enfim, ou um pouco depois, de ir para o Brasil todo. E aí é o que a gente está falando. O Brasil não é só questão de produto, é cadeia de suprimento, fornecedor é diferente lá, o custo do concreto em um lugar é... Então, aquela planilha que você montou lá atrás não é a mesma que você vai acompanhar no dia a dia, né? Então, teve todos esses problemas que foram já, vamos falar, suavizados, agora a lição está aprendida, o que eu vejo realmente é um movimento contrário, é um movimento agora de você realmente lançar aonde você já tem sua bandeira fincada, você lança realmente onde você conhece a cadeia de suprimentos, então você está seguro. Então, essa lição, pelas conversas que eu tenho com as médias e grandes, é isso, assim, esse movimento muito expansionista de ir para todo canto e tal, eu acho que acabou. A não ser que monte uma parceria muito estratégica com alguém da região para montar alguma coisa mais naquele local e tal, mas você sair Brasil afora fazendo negócio, eu acho que essa lição já está aprendida. E para os investidores, o que você me perguntou, é a mesma coisa, eu acho que eles estão sentindo que as empresas estão se preocupando com isso. Existem empreendedores locais muito bem preparados hoje, então tem uma concorrência forte para essas grandes, que são os locais que estão lá há 20 anos lançando empreendimento atrás de empreendimento com bons produtos, então esse vamos falar, é um empreendedor que a gente gosta, né? Até, é engraçado, até às vezes mais que um gigante, tem um local que entende, conhece ali o CPF de cada um dos caras que ele vende, é aquela coisa, então... Para o lado dos investidores, eu acho que o loteamento voltou a brilhar. Assim, é uma coisa que, pelo menos que eu entendo aqui, o que eu vejo é que a lição está aprendida dos dois lados. Gerardo, a lição está aprendida,
na crise, quando começou na pandemia, lá para março, abril, estava todo mundo ali achando que o mundo ia acabar. Aí, quando começou ali em maio, acho, mais ou menos, o setor de loteamentos começou a voar, né? Em junho, foi uma loucura. Então, então é o seguinte, como é que você está vendo esse novo boom dos loteamentos? O que tem de coisa para sair no pipeline aí para esse segundo semestre? Não está no gibi, né? Você acha que isso vai ser um voo de galinha? Você acha que tem algum recado, algum cuidado que as pessoas, os empreendedores têm que tomar? Ou não? Ou realmente o setor de loteamentos, com essa percepção da pandemia, né, de morar em casas e ao mesmo tempo no home office, ao mesmo tempo com juros baixos, isso veio para ficar, né? Mas tem que ter cautela, né? Eu acho que é o meio termo. Eu tenho feito a minha brincadeira, a minha rádio peão aqui, fiz justamente essa pergunta e esses debates com alguns dos loteadores grandes do interior de São Paulo, uns que são realmente Brasil. E assim, o que a gente observa é que um movimento é engraçado. Primeiro, os clientes, eles estão quitando lote e construindo casa. Isso é uma verdade. Então, o que o cara ficava só pagando boleto e às vezes não sabia se ia, não ia, o cara falou, realmente, pandemia, eu preciso de espaço, eu vou quitar o meu lote, vou priorizar isso e vou começar a construir. Então, está existindo um movimento de construção em loteamentos que não tinham tanta construção. Então, isso eu achei bem positivo, né? Então, você vai ter um adensamento em regiões mais afastadas, gente buscando a ideia do novo normal. Eu achava que era meio brincadeira essa história, mas conversando com a galera que realmente é loteadora e me mostrando os números, eu falei, tá tendo um movimento de verdade sobre isso aí. Então, assim, eu acho que, de novo, se você pensar nisso, né? Se você tiver um bom produto que forneça para o cara que compra essa sensação de liberdade, que ele realmente tenha tudo isso formatado, eu acho que pode dar certo. Óbvio que não pode vir 100 projetos ao mesmo tempo, com a mesma característica no mesmo lugar, que aí eu não sei se tem espaço para todo mundo. Mas esse movimento que eu achei interessante, que é de construção já nesses loteamentos, que estava meio uma casa, duas, três, aí veio 30 projetos aprovados na prefeitura de uma vez e o loteador até assustou, né? Então, foi uma coisa que é um movimento que está acontecendo. E eu queria só saber de você outra questão que sempre me pergunto. Vocês estão aí na liderança desse financiamento de loteamentos, né, no Brasil, e quais foram as lições que você aprendeu aí? Quais foram os pontos negativos dessa caminhada aí? Né? O que é que mudou desde o início para cá? Problemas que tiveram com loteadores, ajustes de rumo que vocês fizeram? Eu acho que a primeira lição é que incorporação não é loteamento. Então, eu tinha muito isso, no início, né? O empreendedor do mercado imobiliário, se ele fizer um prédio, ele sabe muito bem fazer um loteamento. Essa verdade não é verdade. Então, o projeto de loteamento, ele tem a sua dinâmica, a obra de loteamento parece fácil, mas não é. Pode dar problema. Então, assim, o marinheiro de primeira viagem, a gente tem que ter muito cuidado, a gente olha, entende, avalia com muito mais cautela o projeto para entender se realmente faz sentido, porque não adianta você é um cara que opera ali em corporação, Minha Casa Minha Vida, e quer ir fazer o loteamento, tem muita diferença. Então, essa foi uma lição aprendida, que não é tudo a mesma coisa. E eu acho que, escolher bons parceiros, né? Então, o que a gente gosta na Capitalis, que eu priorizo muito, é ter uma empresa que vai fazer comigo diversas operações, a gente vai continuar junto na caminhada, lado a lado, vai dar problema, mas se você tem aquela que na primeira engasgada já dá tudo errado e o cara quer ir pro pau, não, assim, escolher bons parceiros, realmente ter gente experiente do lado, enfim, eu acho que são essas lições aí. Não necessariamente, hoje a Capitalis e eu principalmente, a gente investe em muitos projetos de pequenas loteadoras. Então, quando eu falo pequenas, é o cara que está no segundo projeto, que não precisa ter um VGV gigantesco, a gente tem muito essa linha. Mas, assim, tem que ter cautela, tem muito aventureiro, então tem gente que... É engraçado, né? A gente brinca, porque o loteador, se ele quiser, ele quase não gasta dinheiro, né? Ele vai gastar na aprovação, com certeza, mas aí ele vai fazer, se ele conseguir fazer uma permuta de 100% do terreno, e aí ele faz uma permuta com uma parte de um lote para começar a obra dele com o construtor local,
e aí depois ele pega o financiamento para a obra, ele está meio que muito pouco investido naquele negócio. Óbvio que tá, mas se der um engasgo, ele tem que colocar um dinheiro lá, pode ser que ele desista e a gente fica com o mico na mão. Então, tem algumas coisinhas que a gente começa a observar, que é quão comprometido esse loteador está no projeto, né? Quanto ele investiu, quanto suor dele tem nesse negócio. Então, é uma coisa que a gente avalia bastante também. Entendi. Vocês também atuam, Capitalis, em outros setores, né? E um deles que eu sei é o turismo, né? Através da Tomate. Você poderia explicar melhor esse produto, se tiver outros também para o setor turismo, porque lá na Dita a gente acaba tendo muita gente de turismo, e junto com essa pergunta eu já aproveito e pergunto se vocês têm planos ou não de entrar em multipropriedade, timeshare, nessa área aí. Temo, Felipe. Foi assim, como eu te disse, a criação de novas linhas de negócio estava a todo vapor, time sharing, multipropriedade, era assim, Cara, tava... você está falando isso, eu estou me lembrando das nossas conversas, do Então, Rafael em fevereiro, ali era exato. um gás danado para Eu criar novos produtos. estava todo animado, eu acho que era uma coisa que a gente ia construir muito bacana. E aí, assim, obviamente, quando você tem um setor que vamos falar, é o mais sensível para o momento que a gente está hoje, e daqui a pouco não vai ser mais, com certeza já estão liberando e tal, mas assim, o setor de o hoteleiro, de o segunda moradia e tal, a gente segurou um pouquinho, mas com certeza eu acho que a gente volta a falar em breve, inclusive com você aí, se puder retomar esse assunto com a gente, vai ser muito legal. Mas, mais especificamente, que você está falando do Tomático, que é um produto nosso, é o carro-chefe hoje de varejo, que a gente chama para as pequenas e médias empresas, esse é um produto bem interessante, porque a gente trabalha dando crédito para pequena e média empresa através das máquinas de cartão de crédito e débito. Então, lembra do que eu falei de flexibilidade, dos produtos que a gente constrói, que não tem PMT fixa? Aqui a ideia é a mesma. Então, o que a gente faz? Eu, basicamente, antecipo o faturamento futuro desses estabelecimentos comerciais, pode ser um hotel, pode ser uma padaria, pode ser um restaurante. Então, eu vou fazer uma análise desse histórico de faturamento. Então, quanto ele faturou em 24 meses, enfim, tem outras análises que se rodam de forma super automática, por isso que é o nome também do Tomático, é um produto super automático e digital. E aí a gente vai fazer essa análise e a gente vai dar um limite para esse estabelecimento comercial, um crédito, com garantia nesses futuros recebimentos via maquininha de crédito e débito. Então, e como que é o repagamento disso, que é o mais legal? Você somente trava um percentual do seu faturamento todo mês. Então, se você tiver sazonalidade, se você tiver um problema em um mês específico de fluxo de caixa, a gente não vai cobrir, não vai pedir cobertura daquela PMT. Vai pegando o percentual conforme você vai faturando para não ter nenhum problema de fluxo de caixa. Então, eu acho que vai muito de encontro com os produtos imobiliários. A gente sempre quer que, obviamente, o investidor tenha segurança, porque do outro lado aqui tem um investidor que colocou dinheiro para fomentar esse mercado, mas do lado do tomador, se não for um produto que funcione para o negócio dele, aí se acaba piorando, né? O cara não vai dormir porque tem uma PMT no mês seguinte e tal, enfim, aí é show de horror, né? Então, o produto automático hoje está muito grande, está no Brasil inteiro, é totalmente digital, né? Então, você consegue contratar a operação digitalmente, então é bem bacana. E eu acho que sim, para o setor hoteleiro, que fatura com cartão de crédito e débito, funciona super bem. Eu achei fantástico esse produto. Desde que você me falou lá em Portugal a primeira vez, né? E por quê? Porque o problema do médio, do pequeno, aliás, empresário, é que quando o dinheiro entra na conta, cara, ele tem tanto compromisso, quando ele tem que assinar um cheque para sair, né? Sempre, opa, enquanto isso já vem descontado ali na cabeça, cara, ele não vê, já se acomoda, mas achei fabuloso, né? E por isso eu quis puxar esse assunto aqui, porque eu sei que pode ser do interesse de muita gente que tem outros negócios que não o imobiliário. Qualquer negócio que tenha cartão de crédito, na verdade. Né? Qualquer negócio que tem máquina de cartão de crédito e débito. E é o que você falou, além de ter um produto flexível, ajuda você no controle das suas finanças, porque você sabe que no faturamento está vindo ali já debitado, você não precisa nem se preocupar em pagar um boleto. Perfeito. Então, Gerardo, estamos terminando aqui, cara, e eu queria só perguntar a você sobre o futuro da Capitalis. Inclusive, assim, eu estava ouvindo muito falar sobre planos de IPO antes aí da crise, isso aí se mantém, não se mantém, a janela ainda está aberta. Como é que está? Para onde vocês estão caminhando? Qual é o futuro de vocês no IPO e também em termos dos nossos produtos, de
e visão de mundo aí? Não, a Capitalis hoje, a gente está em franco crescimento, né? Então, não só de áreas de atuação, como de empresa mesmo. O IPO realmente é uma missão, uma verdade nossa, que deve acontecer, né? Então, a gente tem um caminho ainda para percorrer, mas a ideia como eu te disse lá, de trazer a tecnologia para o mercado e que as empresas consigam virar todas, vamos falar, um mini banco, elas consigam operar crédito, é uma coisa que a gente está apostando muito, né? E não só no Brasil. Hoje a Capitalis já está fora do Brasil, né? A gente tem um escritório no México, a gente está pensando em expansões para outros países que tem uma dinâmica, começando, né, para o país que tem uma dinâmica de concentração bancária, que tenha vamos falar, uma história para a gente construir de desbancarização, de disseminação de crédito na ponta. Então, é isso que a gente está fazendo. E sempre, né, pensando em produtos e nichos que a gente pode trazer mais dinheiro e mais eficiência para o mercado. Então, o Brasil ainda tem muito espaço, né? Eu falei de internacionalização, mas aqui dentro, como você disse, o setor hoteleiro, vamos pensar numa estratégia, um produto com tecnologia que a gente consiga dar segurança para o investidor e trazer o crédito na ponta? Vamos. Então, assim, a Capitalis sempre está pensando nesses pilares. Primeiro, escalabilidade é o que a gente precisa, então sempre pensando em escala, tecnologia, segurança e produto de crédito. Então é isso que a gente faz, a gente vai continuar nesse caminho de crédito e é por aí mesmo. Show de bola, meu amigo. Ótimo papo aí, cara. Queria muito bom, obrigado, muito, Filipão. Foi muito legal. Tem muita coisa que você falou que eu mesmo não conhecia aí do trabalho de vocês. Né? Muito bom. Muito e vamos legal. retomar a história dos nossos produtos aí. Sempre é um prazer ouvir você para a gente construir as coisas juntos. Vamos sim, cara. Obrigadão. Tem algum recado final aí para dar? Não, quando que a gente vai fazer Portugal de novo? Organiza aí, pô. Cara, você é a segunda pessoa que me pergunta isso nos últimos 15 dias. Tá na hora assim. já. Tem outro que me perguntou sobre os Estados Unidos. Louco para ir para os Estados Unidos, né? Para quem eu acho que o Rafael foi da nossa empresa. Rafael foi verdade. Mas eu achei muito bom. Acho que é uma iniciativa corporativa muito boa. Sim, não, assim, para quem está ouvindo a gente, assim, não tem noção de como é fantástico. Assim. Eu acho que de todas as ações que a gente já fez na DIT, a melhor é essa, porque no evento você vai lá, bate um papo, é um nível de networking ainda superficial, né? Quando você passa uma semana dentro de um ônibus, primeiro você vira meio que adolescente de novo, né? Você tem a turma do fundão, tem a turma da frente, e você viajando junto, você jantando junto, tomando café, almoçando. E assim, a gente vai para conhecer a experiência dos outros empreendedores, dos outros investidores lá do exterior. Mas, para mim, a maior riqueza que tem é o que a gente aprende entre nós. Né? Pessoal do Sul com o Norte, com o Nordeste, com o Sudeste, e assim, as trocas de experiências e a amizade que fica pro resto da vida não tem preço. Né? E é um networking positivo, né? Inclusive, deu negócio da última vez, então acho que assim, é um networking bem bacana. Mas não tem como não dar negócio, porque você gera amizade e confiança, né? Você conhece a pessoa, o próximo passo, naturalmente, é isso. É isso aí, meu amigo. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado pelo espaço. Até breve. Valeu, Filipão. Obrigado a você. Pois é, amigos. Termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da DIT Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.